Imagina você aos 16 anos descobrindo sobre sua identidade, acaba se apaixonando por um boy emo barra rockstar. Você começa a sair com ele e ele dá sinais de que vocês estão juntos, mas você não entende muito bem se estão ou não juntos. Aquele namoro sério. Até que um dia ele te convida para ir na banheira da casa dele e ele deixa bem claro que ele quer te Só que ele não tá usando uma mensagem subliminar para ter relações. Ele está falando o que ele quer literalmente fazer com você. Essa é a história da Karina Barduchan e, por incrível que pareça, o mais bizarro dessa história eu ainda vou contar aqui para vocês. A Karina nasceu dia 6 de julho na Rússia, filha da Nádia e do Oliver. Ela era uma menina exemplar na escola, dava algumas preocupações para os pais naquela questão de às vezes mudar tudo e ficar totalmente revolucionária, mas nunca rebelde. E para ganhar um dinheirinho extra, ela trabalhava distribuindo folhetos. Como qualquer pessoa, ela tinha sonhos, pensava em fazer bacharel ligado a artes. Ela tinha uma habilidade muito grande para escrever coisas, então ela começou a escrever poemas, acabou virando uma poetisa, mandava até contos para os seus amigos lerem e eles gostavam bastante. Depois de um tempo ela resolveu modificar e pensar em fazer teatro na Rússia. E depois que já tivesse profissionalizada e talvez para os Estados Unidos ou para um lugar onde isso rendesse mais dinheiro. Primeiro, ligada a essa parte de escrever, depois a atuar, era muito claro que em algum momento ela ia se ligar à parte musical, que também é das artes. Ela começou a estudar sobre vários tipos de música, se aprofundar e criou uma conexão muito forte com a parte do rock. Começou a estudar sobre isso, a procurar concertos, shows, a tentar saber um pouco mais, e foi aí que ela acabou conhecendo o Maxim. As mudanças já se iniciaram dentro de casa. Ela começou a querer comprar roupas mais escuras, a mudar a maquiagem, mudar o cabelo, e a mãe foi tentando entender da onde que estava vindo aquilo e por que estava acontecendo aquilo. Uma menina que usava roupas coloridas, que gostava de flores, começou a ir para um lado mais sombrio, e esse não era o grande problema, desde que ela tivesse adquirido essa identidade por si própria. O que acontece é que em um dos concertos que a Karina foi, ela acabou dando de cara com o Maxim e desde ali ela já colocou ele como um ídolo, que talvez fosse inalcançável, mas que estava super acessível para ela. E o Maxim, ele não tinha uma figura de um padrão que todas as meninas achariam o máximo ou um príncipe encantado. Pelo contrário, eu não sei como que eu posso descrever ele aqui, por isso eu vou deixar algumas imagens dele, porque ele parecia que alguns chegavam a falar que ele parecia um alienígena. A gente não tá falando então dessa parte do rock mais romântico, a gente tá falando de uma coisa barra aquela banda Kiss. Então ele pintava o rosto de branco, passava maquiagem preta na parte do olho, a roupa dele era totalmente única e acredito que personalizada por ele. E não era só isso, os trejeitos, o modo de falar, o modo de andar, a postura dele era totalmente diferente, não parecia nada muito humano, se é assim que eu posso qualificar aqui para vocês. A Karina não via dessa forma, então ela resolveu adotar de que o Maxim era um pouco tanto quanto excêntrico. Ela via ele como um ídolo e conforme eles começaram a se encontrar, ela foi entendendo que ali tinha um certo sentimento mais forte por ele e que ele estava correspondendo isso. Ela só não conseguia perceber se era coisa da cabeça dela ou se realmente essa relação estava acontecendo. E como ela via ele não só como um ídolo, mas como um emo barra rockstar, ela ficou com medo de questionar ele
e dele negar ou então se distanciar por achar uma garota muito emocionada que estava querendo avançar nas coisas antes mesmo dele se declarar. Então ela nunca questionava ele sobre o que estava acontecendo e sobre que tipo de relacionamento eles estavam tendo ou estavam caminhando para ter. Nesse momento eles ainda não tinham se aprofundado, então não tinha acontecido nada de muito sério. Talvez uns beijinhos, a gente não tem registro disso, mas a Karina deixava claro que estava ali se relacionando com o Maxim. Então essa mudança de crush pra namorado, paquera, enfim, isso veio da cabeça dela. E ela começou então a querer ficar muito parecida com ele, talvez para ser mais aceita. E foi aí que aconteceu essa mudança que a mãe da Karina percebeu. Então ela começou a usar roupa preta, ela começou a fazer umas maquiagens estranhas, ela queria chegar o mais perto possível dele, ficar o mais parecida que ela pudesse com ele. E eu acho importante a gente registrar que essa mudança da Karina é um alerta, né, importante para nós pais. Então eu vou deixar aqui uma foto de como ela era antes. A gente pode perceber a inocência e tal dela e como ela foi se transformando, primeiro pintando o cabelo de preto, depois fazendo uma franjinha, e nada contra quem gosta de rock, quem é emo, não é isso. Mas a gente pode entender ali que no olhar dela, ela estava querendo passar, né, uma imagem que talvez não fosse o que ela quisesse ser, né? Ela estava ali só querendo a aprovação desse rapaz. Ela se apaixonou perdidamente por ele. Também vou deixar umas imagens do Maxim para que a gente entenda, né? Eu dei o exemplo da banda Kiss, mas eles têm todo um trabalho artístico e uma explicação para se vestir daquele jeito, para ter o show e tal, que a gente consegue entender pela mudança, né, da personalidade aí do Maxim, que ele não tinha um porquê disso, né? Que com certeza tudo que ele usava e que ele buscava ia muito mais além do que um trabalho artístico ou de algum argumento histórico e estrutural para esse tipo de personalidade, esse tipo de perfil. E eu quero deixar claro isso aqui para que ninguém fique com preconceito nos comentários sobre quem gosta de rock, quem se veste de preto e essas coisas todas. Continuando, a Karina então entende que eles têm algum tipo de relação nesses encontros e resolve apresentar o Maxim para a mãe dela, a Nádia. Eu tô falando Maxim, mas tenho certeza que o nome dele se pronuncia de uma outra forma que eu não consegui achar como, tá, gente? Então, ela marca esse encontro dele ir, né, na casa da mãe e descaradamente ele vai. Fica um tempo lá, a mãe se comporta normal, mas entra em desespero assim que ele vai embora. Ela deixa muito claro para a filha que ele tem uma imagem sombria, que ele com certeza está brincando com a cara da menina, que o certo é ela se afastar o mais rápido possível, porque a mãe sente que ele não tem um desejo de fazer coisas boas com ela. E é muito importante que a gente tome cuidado de como a gente fala isso com os nossos filhos, porque a gente pode acabar afastando, que foi o que aconteceu com a Karina, né? Ela acabou se afastando da mãe, por a mãe ali negar algo que ela queria muito. Eu não sei até onde se rola o controle da família pelos seus filhos na Rússia, e eu não sei como que a Karina conseguiu isso, porque eu não cheguei a pesquisar, mas ela continuou então mantendo esses encontros sem que a mãe soubesse. Até que no dia 19 de janeiro de 2009, a Karina recebe então o convite de uma amiga para ir estudar com ela na casa dela na parte da manhã. E aí elas ficam esse tempo inteiro juntas nessa casa. A Karina não percebe que o tempo passa. A mãe entra em contato com ela, ligando e perguntando que horas que ela vai voltar. E a Karina então se dá conta que tá muito tarde, que ela vai se atrasar e começa a pedir, por favor, que a mãe deixe ela dormir na casa dessa amiga. A mãe, num primeiro momento, não deixa de jeito nenhum, mas pela insistência da filha, ela acaba concordando e deixando a Karina dormir lá, colocando uma única regra de que então ela volte para casa o mais rápido possível no outro dia e estipula o horário de
7 horas da manhã. Eu não sei como são vocês e eu posso parecer até um pouco conservadora, mas essa coisa de dormir na casa da amiga, pra mim, não rola. Nem que eu conheço o tio, avô, tataravô, bisavô, enfim. Mesmo com 16 anos. Às vezes eu acho que isso é um pouco ilusão na minha cabeça, porque eu não sei se eu vou conseguir controlar caso eu tenha uma filha dessa forma. Mas eu não consigo, talvez seja também por causa dos casos aqui do canal, eu não consigo confiar nas pessoas a ponto de deixar minha filha dormir na casa de alguém. Voltando para a história, a mãe acorda no dia 20 e vai até o quarto e a Karina não está lá. A mãe então liga desesperadamente para a amiga e a amiga diz que assim que a Karina desligou o telefonema com a mãe, ela recebeu uma ligação de um rapaz e então resolveu ir para casa desse rapaz e avisou a amiga que talvez ela não voltasse à noite, talvez voltasse de manhã. A mãe entra em desespero e já liga para a polícia pedindo ajuda. Só que a Karina não aparece. A única informação que a polícia e que a mãe tinha é que a amiga deixou a Karina em uma estação de metrô. Passaram-se 2 semanas e não se teve resposta de nada. No desespero de encontrar a filha, a mãe então começa a vasculhar praticamente o quarto dela e acaba achando um diário. Nesse diário tinha vários poemas da Karina e ela conectava esses poemas que eram bem sombrios a um tal de Max. A mãe desesperada então vai à polícia e a polícia lê aquilo e acha que não tem muito o que investigar ou pesquisar, porque entende que esse Max do diário é um personagem de tão absurdo e de tão surreal que são os poemas. Então agora a gente vai voltar um pouquinho para os passos da Karina quando ela resolveu sair da casa da amiga. Ela recebe uma ligação desse Maxim, que chama ela para ir para a casa dele. Antes da Karina ir para lá, o Maxim estava com os amigos. E eles bebem, usam substâncias, ficam bem que fora do normal e ele manda esses amigos então embora da casa dele, porque ele quer ter um tempo a sós com a Karina. Ali, naquele momento, eles começam a se relacionar de verdade e ele então convida ela para ir até a banheira do banheiro dele. Nesse momento, a Karina percebe que tem uma vizinha que entra em contato com o Maxim e que ele pede para essa menina ir embora. Essa menina se chama Ekaterina e ela, depois de ir embora, começa a ouvir uns barulhos estranhos e um som de água de um jeito fora do normal e volta pra lá pra ver o que tá acontecendo e o Maxim impede ela de ver o que tá acontecendo e pede pra ela voltar pro quarto dela e dormir, que tá tudo bem. Os sons que a Ekaterina escuta são sons de barulho de luta, como se estivesse na água, e também de uma banheira que nunca acabava de ser enchida. Ali na banheira, o Maxim tem então relações com a Karina e ele tem um plano com outro parceiro que se chama Yuri. Assim que ele espirrasse 3 vezes, era para esse Yuri entrar e ajudar ele a Karina. E é isso que o Yuri faz, ele pega a cabeça dela, coloca debaixo da água até que ela para de respirar. Os dois já tinham trabalhado em um matadouro, então eles sabem como cortar as partes do que for. E é isso que eles começam a fazer dentro da banheira para que não suje todo o resto da casa. Eles pegam produtos químicos, limpam todo o banheiro, tudo, pegam as partes internas ali da Karina, cozinham com legumes e fazem um jantar. Não só para eles, como também para a Ekaterina. No dia 20 de janeiro de 2009, a Ekaterina volta do escritório e encontra então o Yuri e os amigos assistindo TV, jantando e bebendo. E aí eles estão assim, né, meio doidos porque tem conteúdo de álcool, né? E aí ela passa direto para ir pro quarto dela e o Yuri chega e fala: "Não, vem comer com a gente, tem um prato novo aqui". Ela tá chegando do trabalho, tá com fome, vai lá e se alimenta. E depois que ela come, eles informam então que ela tinha se alimentado da Karina. Eles ainda explicam que os restos então da Karina foram jogados num lixão.
A polícia só consegue descobrir tudo isso por causa de uma ligação da Ekaterina, que conta que teve na casa do Maxim e conta o que aconteceu. A polícia então encontra os restos da Karina em um lixão, era como se tivesse só a carcaça mesmo e partes da roupa dela. Eles falaram que os cortes eles eram tão certeiros que pareciam ter sido feitos por um médico ou até mesmo um açougueiro, de tão precisos que eram. Eles também roubaram o celular e o MP3 da Karina para comprar mais substâncias e usar. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui, mas o Maxim tinha 19 anos. Eles são presos, né? Um fica jogando a culpa no outro e acabam então argumentando de que eles fizeram isso porque eles estavam com fome. Então o Maxim ele é condenado a 19 anos e o Yuri a 18 anos de prisão, em uma prisão de segurança máxima. O Maxim acaba desvivendo, acaba retirando a própria vida com um pedaço de tecido que ele encontra lá antes de completar esse tempo de prisão. E ainda deixa um bilhete falando que reencarnaria em breve. Depois ainda foi pesquisado sobre o que eles realmente falaram, né? O porquê deles terem feito isso, já que eles estavam, né, à base de substâncias e tal. E aí eles completam a frase de que eles fizeram isso porque eles estavam com fome e porque não tinha comida em casa. Esse caso traz muitas questões para a gente pensar, mas eu foco aqui principalmente na questão de que quando a gente se apaixona ou gosta de alguma coisa, independente da nossa idade, da ingenuidade ou da maturidade, a gente fica cego, a gente não consegue entender o que realmente tem ali naquela pessoa, o que aquela pessoa realmente é ou deixa de ser. Isso é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante na história é os pais. E eu ainda não consigo ser a favor dessa liberdade que se dão para os filhos, até porque se nós que somos mais maduros erramos e não entendemos muito sobre o que a outra pessoa é e o que a outra pessoa está pensando, imagina um ser humano que ainda está construindo a sua identidade e ainda está aprendendo sobre moral e sobre bem e o mal. Enfim, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.